Bom dia. Eu, antes de começar essa nossa conversa, preciso fazer um agradecimento ao professor Elson pelo convite, à comissão organizadora, que cuidou de toda a logística das apresentações, dos convites, com muito carinho. Muitíssimo obrigado, viu, meninas? É um prazer estar aqui, professor, né? Eu me formei aqui na UFSCar há algum tempo atrás, sou engenheiro de materiais, moro em São Carlos, então é pertinho, e além então da logística ser muito fácil, é sempre muito bom voltar aqui na Federal, né? Como todo estudante, a gente passa bons momentos na nossa graduação, obviamente, que ficam para toda a vida. Então é um prazer muito grande estar aqui, tá? Bom, eu ali vendo a minha apresentação, me deparei com esse título, né, que é quase o título que aparece aí no material de vocês. E aí eu fiquei pensando, né, é o nosso cacuete, é quase automático quando a gente manda um título de uma apresentação para uma palestra convidada. Na maioria das vezes é um simpósio mais específico, com muita gente da área, ou praticamente só gente da área de trabalho, e você nem se preocupa em deixar palavras, né, que são muito específicas. Nanotoxicologia, materiais teranósticos e assim por diante. Mas como aqui, e eu só fui me tocar disso hoje, a gente tem, isso é muito bom, a gente tem um público grande de estudantes que estão ainda em processo de formação, né? Eu gostaria só de, não vou me desculpar pelo título, mas só de pedir um favor, traduzam esse título para uma coisa muito mais simples, como Engenharia de Materiais Compósitos para Aplicação em Medicina. Pronto, né? É tudo que a gente faz no nosso grupo de pesquisa. A gente faz engenharia porque a gente desenha, sintetiza, processa os materiais e os aplica para uma determinada finalidade, e são compósitos porque a gente trabalha com duas classes, talvez não tão convencionais, né, que são os nanomateriais e os biomateriais. A gente conjuga essas duas classes para fazer tudo que a gente precisa no nosso grupo de pesquisa. Então, vamos lá. A gente vai falar rapidinho sobre nanopartículas e nanomateriais em duas frentes, né, com aplicações em medicina, principalmente para diagnóstico e terapia. No final, eu menciono rapidamente alguns aspectos sobre nanotoxicologia, que é uma coisa que caminha junto com nanomedicina, não tem como desacoplar os dois, né? E alguns aspectos do que a gente tem feito hoje de mais novo no nosso grupo. Esse termo nanomedicina vem do casamento, né, da junção de duas áreas de trabalho aí já mais bem consolidadas, né, há mais tempo sendo estudadas, nanotecnologia e biotecnologia. Então, quando você está na interface dessas duas áreas, você tem uma ciência, né, relativamente independente ou relativamente nova para o mundo das ciências, né, e, obviamente, nesse caso, com aplicações específicas na área de saúde. Mas dessa união de nano com bio, também você tem outras vertentes na área de biotech, propriamente dita, na área agro, né, de agronegócios e assim por diante. Mas a gente hoje vai falar especificamente sobre a aplicação desses materiais em medicina. Então, em qualquer parte do mundo, quando se fala em nanomedicina, a gente tem três grandes frentes, né? O tripé é nanomateriais para diagnóstico, nanomateriais para medicina regenerativa e nanomateriais para terapia, né? Então, no nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha com alguns aspectos ou com algumas sub-áreas que a gente acha relevante no momento, né, dentro dessas três linhas. Por exemplo, em diagnóstico, a gente tem uma forte atuação em biosensores e nanomateriais para agentes de contraste, né, então, para imageamento molecular. Medicina regenerativa, a gente tem trabalhado basicamente com tissue engineering, engenharia de tecidos, onde você cria materiais na nanoescala que possam servir de um ancoramento, de um template ou scaffold para você cultivar células para um possível futuro implante. E na parte de terapia, que foi onde tudo começou com essa história de nanomedicina, lógico, a gente trabalha com delivery, um smart delivery, então é onde a gente consegue nanocápsulas e nanopartículas que levem algum fármaco ou algum princípio ativo para uma região específica do corpo, esse é o Smart Drug Delivery, e também a parte de hipertermia, né? Com nanopartículas você consegue promover o aquecimento localizado em algumas áreas do corpo humano. Se essa área for um tumor, por exemplo, você consegue induzir morte celular nesse tumor, de maneira bastante efetiva, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o sobrenome do grupo, nanomedicina e nanotoxicologia, vem da necessidade da gente estudar os impactos da nanotecnologia, dos nanomateriais, na verdade, no homem e no meio ambiente. Então, eu tenho lá
biólogos, principalmente. No momento, a gente tem 3 pós-docs que são biólogos, trabalhando com os impactos de nanopartículas, tanto na saúde humana quanto em organismos aquáticos, né, em vários níveis tróficos. Então, a gente tem trabalhado nessas áreas. Muito rapidamente, só para ilustrar um apanhado geral da área de nanomedicina no Brasil, né? Como é uma área relativamente nova no Brasil, vale a pena a gente, né, lembrar que a gente tem basicamente 2 escolas. Quem trabalha com nanomedicina hoje, ou nessa interface de nanotecnologia para a saúde, vem, na maioria dos casos, de uma das 2 escolas. A primeira é do pessoal que tem um background em farmácia, então vem daquela escola de farmácia, né? Então, você tem ótimos centros espalhados pelo mundo todo, pelo Brasil todo, perdão. Aqui na nossa região, eles são representados pela Unesp de Araraquara, Ribeirão Preto, farmácia de Ribeirão Preto. Em Goiânia, tem um centro muito grande também. No Nordeste, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, essas pessoas trabalham com nanomedicina, com materiais em medicina, mas eles têm uma particularidade muito interessante. O principal foco ali é formulação. É estudo de toxicologia, de delivery, biodistribuição, biocinética, e isso é muito importante, né? Aí tem um outro grupo, que é onde eu me enquadro, que é o pessoal que vem da engenharia de materiais, ou da física, ou da química dos materiais, né? E que resolveu, então, entrar um pouco na área biológica para trabalhar também nessa interface. A nossa particularidade é que a gente focaliza, talvez, um pouco mais no material, não só no tipo, na combinação dos materiais, né, mas também no processamento desses materiais. Nanomedicina dá certo no Brasil porque esses 2 grupos convergem e conversam. Então, a gente tem gente de materiais e gente de farmácia, né? Então, é o melhor dos mundos, digamos assim, que a gente tem hoje no Brasil. Aqui é um pouco da história do financiamento da área, né, no Brasil, principalmente começando em 2001, depois teve um aporte grande da CAPES, nas redes de nanobiotech. Eu participei da criação desse edital em 2008, fez muita diferença. E, mais recentemente, o CNPq também lançou 2 editais em redes de nanotoxicologia e nanoinstrumentação, que também fizeram muita diferença. Então, esse é o cenário da nanomedicina hoje no Brasil. Então, vamos lá. Esse daqui é só um overview dos principais trabalhos do nosso grupo. A gente tem trabalhado com vários tipos de sensores e biosensores para detecção de dopamina, outras moléculas de interesse médico, sensores para diagnóstico de leishmania, chagas e assim por diante, sensores para poluentes ambientais, sensores e biosensores para detecção de organismos geneticamente modificados ou proteínas relacionadas a esses OGMs, né? Na Europa é um grande problema, eles trabalham em conjunto com o pessoal de Portugal. Sensores para detecção, são genossensores para detecção de sequências de DNA, nanomateriais para imageamento e assim por diante. Esse é o nosso portfólio, né? Então, isso é o que a gente tem fabricado no grupo, né? Qualquer tipo de nanopartícula que nos interessa, sejam poliméricas, metálicas, cerâmicas, nanofibras, nanotubos modificados, a maioria das vezes por rotas químicas, né, rotas molhadas, mas recentemente a gente focaliza numa classe mais particular de nanomateriais chamadas de teranósticos. Esses materiais teranósticos, eles têm a capacidade de serem utilizados para diagnóstico e terapia ao mesmo tempo. Então, é um nanomaterial, uma nanopartícula no qual você consegue imagiá-lo, entre aspas, essa palavra não está portuguesado. Você consegue enxergá-la dentro do corpo humano, ou por tomografia, mas principalmente por ressonância magnética, ou usando algum outro tipo aqui de espectroscopia fotoacústica, por exemplo. Uma vez localizado, você consegue, com outro estímulo externo, né, por exemplo, promover o aquecimento local e ele faz a parte de terapia. Ou, com esse aquecimento, ele libera um fármaco que ele está carregando. Então, ele pode fazer diagnóstico e terapia ao mesmo tempo. E tem algumas classes mais importantes que a gente tem utilizado, né? Esses são os teranósticos, que são aí os grafenos, ou óxidos de grafeno, essas nanoestrelas aqui, né, à base de ouro, e também os nanorods, nanobastões de ouro. Muito bem. Começando, então, na primeira parte, nanomateriais para diagnóstico, eu vou passar muito rapidamente, não é o foco da apresentação, mas nós temos recentemente tivemos um projeto com o Ministério da Saúde, bastante significativo, é o principal projeto do nosso grupo hoje, para desenvolvimento de sensores para dengue e zika, não é? Numa rede grande que o Ministério da Saúde tem aportado recursos. Então, o que a gente faz é desenvolver esses eletrodos, que são eletrodos descartáveis, né?
E com esses eletrodos de fácil fabricação, relativamente baixo custo, a gente imobiliza uma sequência, né, de um cDNA, que depois é aplicado em amostras, né, que podem vir do paciente, amostras que vão identificar o material genético do vírus e separar, por exemplo, esse sensor foi fabricado para dengue, para Zika, então ele respondia de maneira linear aqui para Zika, mas em amostras de dengue ele não tinha variação na resposta elétrica, então, né, nos permite separar e distinguir entre Zika e dengue, que é o grande problema hoje, né? Um dos grandes problemas, não só saber se a pessoa tem dengue, muitos dos nossos exames que a gente faz, que não seja PCR, né, que seja imunológico, por ELISA, por exemplo, você detecta algumas proteínas secretadas pelos vírus. O problema é que tanto o vírus da dengue quanto da Zika, ou do chikungunya também, produzem essas mesmas proteínas, então você não sabe qual é. Em alguns casos, no caso de gravidez, por exemplo, você precisa saber exatamente se não é Zika. E aí esse tipo de genosensor faz muita diferença. Esse é um trabalho mais antigo, nanopartículas para imageamento de células de câncer. Então, aqui são nanopartículas de ouro funcionalizadas com uma proteína. Essa proteína vem da jaca, né? É uma lectina, jacalina, que tem uma grande afinidade por células leucêmicas. Então, ao incubar células leucêmicas com esse nanomaterial, que também carregava aqui um fluoróforo verde, células leucêmicas e células saudáveis, depois de 3 horas você lava toda essa cultura e vai para o microscópio de fluorescência, só há internalização desse material nas células leucêmicas e nas saudáveis não. Então, é um primeiro screening rápido ali para separar entre células leucêmicas e células saudáveis. Dentro dessa parte de diagnóstico, uma aluna minha passou um tempo em Rice, trabalhando lá com a Naomi, então eles também desenvolveram um sistema para contraste de ressonância magnética. Nós temos vários contrastes usados hoje na clínica para ressonância magnética, né? A maioria deles é à base de gadolínio, e ele dá um ótimo contraste no branco. O problema do gadolínio é que é extremamente tóxico. Então, o que foi feito aqui é uma engenharia para esconder o gadolínio numa estrutura core shell, ou como eles chamam, nanomatrioscas, né? Com uma semente de ouro, uma região de sílica com gadolínio e depois uma outra região aqui de ouro tampando, e isso é suficiente para que você tenha, então, variando a concentração de gadolínio, e você tenha um contraste bom, bem eficiente no branco, sem todo o problema, você eliminando praticamente o problema da toxicidade do gadolínio. Indo agora para a parte de terapia, onde eu vou usar um pouco mais de tempo e a gente já conclui essa apresentação, eu começo a falar da primeira grande aplicação de nanomateriais em medicina, que é na parte de delivery, né? Então, hoje em dia, o método convencional de a gente ser medicado é ingerir, ou uma injeção intravenosa, ou oral, via oral, um medicamento, que vai ter acesso a todas as células do corpo. Certo? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se você está fazendo isso como uma quimioterapia para tratar um tumor especificamente, você vai levar essa mesma molécula extremamente tóxica para um monte de células saudáveis. Então, é aí que você ganha muito. Então, o que a gente tem hoje, além dessa toxicidade, você tem essa variação de concentração do fármaco no corpo. Claro, né? Você toma aqui um antibiótico, depois de 12 horas começa a diminuir, você toma de novo e assim por diante. E nesse vai e vem de concentração aqui no corpo, não é o melhor mundo para que ele trabalhe, ele faça seu efeito terapêutico. Então, o ideal, quando a gente fala de nanopartículas para delivery, é que você tenha um sistema que você administra e ele passe por algum tempo liberando controladamente. Essa é uma curva muito ideal, né? Se é que existe esse termo, né? Isso não é redundante, né? Mas veja, nenhum sistema que a gente fabrica vai ter uma liberação tão linda quanto essa curva vermelha, mas se aproxima bastante. E aí são várias classes de materiais, lipídicos, fosfolipídicos, poliméricos, cerâmicos, que têm sido utilizados hoje na literatura, tem uma vasta descrição de nanopartículas para delivery, né? Aqui eu falo um pouco da evolução desses sistemas, não vem ao caso aqui hoje, né? Mas eu gostaria de mostrar exemplos específicos do nosso grupo. Então, quando a gente fala em delivery, a gente fala em targeting, né? E seletividade. A gente fala na capacidade do material, na propriedade do material de se localizar especificamente em alguma região do corpo, que pode ser, por exemplo, um tumor, certo? Então, o que a gente gosta é ter um sistema assim. Você faz alguma modificação nesse sistema, e após aplicado no sistema biológico, ele, então, se localiza. Se ele se localizar com um pouquinho de preferência que seja
em algumas regiões algumas células ou órgãos, por exemplo, aí eu posso pensar em diagnóstico, se ele for um agente de contraste, por exemplo. Ou eu posso pensar em terapia, levando um fármaco ou aplicando, por exemplo, uma radiação e aumentando a temperatura local. Mas se ele não se localizar no tumor, não adianta nada, certo? Então, esse é o nosso gargalo, é onde está o nosso desafio. E eu mostro, então, aqui alguns exemplos de materiais que a gente tem utilizado no nosso grupo. Mas só chamando a atenção, isso acontece, certo? Isso acontece por dois efeitos. Um é chamado efeito EPR, Enhanced Permeability and Retention Effect. Né? Naturalmente, nanopartículas circulando pelo nosso sistema circulatório, vão se acumular mais num tumor do que no tecido saudável. Porque num tumor, os vasos que são fabricados muito rapidamente para alimentar aquele tumor têm heterogeneidades na sua parede, os vasos sanguíneos. Essas heterogeneidades, ou poros, permitem com que essas partículas passem, extravasem para o tecido mais rapidamente. Esse é o efeito EPR. Além disso, a gente também pode decorar as partículas com anticorpos, proteínas, ligantes, que ainda ajudem eles a se ligarem especificamente em algum tumor. Muito bem. Então, a gente tem escolhido para trabalhar os nanorods de ouro, óxido de grafeno e também essas nanoflowers aqui, os nanostars, que são essas estruturas com uma geometria bastante diferente. E a particularidade, devido à nossa aplicação, é que esses caras absorvam no infravermelho, porque nós temos essa necessidade quando a gente quer trabalhar com fotohipertermia, certo? Então, são desenhados e projetados para ter esse tipo de aplicação. Então, mostro um exemplo aqui rapidamente dessas nanoflowers. Aqui é uma maneira da gente localizá-las, né, usando espectroscopia fotoacústica, então eu faço imageamento, e também quando eu aplico luz, ela aquece. Se ela estiver em contato com células tumorais, esse aquecimento promove morte celular, então aqui a viabilidade celular que diminui muito, dependendo da concentração de partículas que foram irradiadas. E o bom dessa história é que numa linhagem celular aqui saudável, né, também do fígado, esse aumento da temperatura causa menos morte. Então, a hipertermia é capaz de matar mais as células saudáveis as células tumorais do que as células saudáveis, o que isso é muito bom. Na parte de grafeno também, a gente tem fabricado grafeno, por esfoliação principalmente, óxido de grafeno, funcionaliza aí com glutamina, com várias outras moléculas, e aqui são curvas de aquecimento, né? Quando o grafeno é submetido a uma radiação aqui no infravermelho, você tem esse aumento de temperatura, e aqui um caso específico, quando o grafeno é incubado óxido de grafeno é incubado com células HeLa, você tem, então, em alguns minutos, o aquecimento aqui, 8, 10, 12 graus Celsius, localmente, na célula, e você consegue induzir mais morte celular do que o grafeno separado. Isso é hipertermia, usando o grafeno. E por que essa necessidade de usar esses materiais com essa propriedade ótica muito importante? Então, rapidamente, olha, nanopartículas esféricas são ótimas. Por exemplo, nanopartícula de ouro esférica é ótima para fazer delivery, para fazer targeting, para fazer magnetohipertermia, se ela tiver um núcleo magnético, por exemplo, como magnetita, para fazer imageamento também, por ressonância magnética, se ela tiver esse núcleo magnético, mas para fototermia ela não funciona. Não funciona porque ela absorve no visível. Não é? O SPR, Surface Plasma Enhancement, acontece ali no ressonância, acontece ali na região do visível. Né? E na região do visível não é boa para terapia, porque a luz visível não passa pelos nossos tecidos. A gente já conhece há muito tempo essa janela terapêutica. Luz nessa região aqui do infravermelho consegue passar relativamente bem pelos tecidos até uma certa profundidade. E aí, então, é que entra essa nova geometria. Por isso que os nanorods, os nanobastões, tiveram esse interesse muito grande recentemente. Então, enquanto as nanopartículas esféricas absorvem no visível, se eu esticar um pouquinho essa partícula e transformá-la num bastão, eu tenho aqui um modo vibracional eletrônico agora longitudinal que me permite essa absorção no infravermelho. E é isso que a gente precisa. E é isso que a gente faz. A síntese é um pouco chata, um pouco mais complexa, né? Mas a gente tem produzido esses nanorods, aqui são curvas de aquecimento e assim por diante. Então, esses são nanorods que a gente produz, podemos até variar um pouquinho onde ele absorve. Né? E aí vem a outra pergunta. Temos um material aqui fotoativo que pode fazer hipertermia. Como que eu levo isso para o câncer? Qual que é a melhor forma agora de entregar isso? E aí é que vem a parte que está relacionada com o título da palestra. Né? Qual cápsula eu uso? Né? Qual veículo? Então, é aí que a gente começou a usar e processar membrana celular, usando membrana celular como uma matéria-prima para criar nanopartículas. Né?
Essa é uma área bastante nova no mundo todo, no Brasil, não tenho conhecimento de outro grupo, mas posso estar enganado, né? E a gente então tem usado processamento de membrana celular para a área de terapia e para a área de toxicologia também, né? Então, aqui são alguns exemplos de artigos que trataram disso no mundo, recentes, e aqui eu mostro, então, uma cápsula com 2 nanorods dentro. Essa cápsula é a membrana celular de uma linhagem de tumor de pulmão, A549. Então, a gente extrai a membrana celular, faz um processamento, depois tem várias maneiras de transformá-las nessas cápsulas, ou por sonicação, ou por extrusão, depende do que for melhor. Nesse caso, foi sonicação. E isso, então, é aplicado para levar os nanorods dentro das células. Por que usar uma nanocápsula como essa e não uma partícula de polímero, por exemplo, ou só o nanorod puro? Porque existe um conceito na medicina chamado de adesão homóloga. Uma célula de câncer, quando sai para fazer metástase em outro lugar, por exemplo, ela sozinha seria muito difícil ou muito pouco eficiente crescer outro tumor em outro lugar. Então, outra célula do mesmo tumor pode reconhecer essa célula através de proteínas da membrana específicas, principalmente as septinas. Então, isso que a gente chama de adesão homóloga, esse reconhecimento de uma célula cancerosa para outra. E elas né, aderem, então, e o tumor cresce mais rapidamente. Quando eu faço a minha cápsula usando essa membrana celular, essas proteínas estão lá. Quando essa cápsula é injetada, então, no sistema, é muito mais provável, por adesão homóloga, que ela tenha uma interação maior com a célula-alvo e aí ela consiga entregar mais eficientemente o payload, que é o material que está lá dentro. Tá? Então, aqui a gente tinha 2 nanorods, mas aí a gente deu uma otimizada no sistema, produzindo, então, por extrusão, a gente consegue colocar muito mais material, né? Mais material lá dentro, mais nanorods. E aqui é um exemplo onde a gente também colocou um outro quimioterápico, que é a beta-lapachona, né? Então, a gente atuou aqui em 2 frentes, né? Uma quimioterápica, que é uma química, que é esse quimioterápico, e o nanorod por aquecimento. E a gente fez toda a parte in vitro. Aqui a liberação desses materiais, né? A cápsula, depois de irradiação por 10 minutos, 20 minutos, ele libera tudo dentro da célula. Os testes in vitro, testes in vivo, em colaboração com o nosso colega Wagner da Unicamp. Tá? Então, a gente teve aqui um ataque tanto químico quanto térmico, né? Que promoveu morte celular. E termino com a parte de nanotoxicologia. Eu coordenei por muitos anos uma rede de nanotoxicologia. A gente trabalhava com várias classes de materiais, investigando os aspectos toxicológicos. Não era puramente acadêmico. A gente estava interessado no processo de regulação. Criar protocolos para que as agências reguladoras possam regular sobre o uso, né, eficácia e segurança de nanopartículas. Né? Isso é muito importante. Se não tiver isso, a gente não tem como comercializar nanomateriais. Então, a gente trabalhou uma rede grande pelo Brasil todo, a gente fez vários testes convencionais de toxicologia clássica, viabilidade celular, genotoxicidade, aqui são alguns artigos publicados. E também a gente inovou, trazendo algumas novidades para o sistema, para a área de toxicologia de nanopartículas. Então, nós somos os primeiros a reportar o uso de filmes de Langmuir, né, onde você, ao invés de usar uma célula inteira, para ver como uma partícula interage com a membrana celular, a gente extrai a membrana, reconstitui em 2 dimensões agora, né? E, usando esse equipamento que é chamado cuba de Langmuir, a membrana fica reconstituída aqui na interface da água e ar, e você, então, consegue, introduzindo nanopartículas na fase de água, você tem aqui plataformas, barreiras, que medem a pressão superficial, você consegue estimar se o material penetra ou não pela membrana, porque você está medindo a pressão da superfície em função da área molecular. Então, aqui, quando você tem só o filme da membrana, você tem um determinado perfil de pressão. Quando você coloca nanopartículas, você tem, essa curva azul, por exemplo, uma pressão muito maior, e você ainda consegue, não tem todos os detalhes aqui, monitorar se a membrana ainda está íntegra, se a membrana ainda está organizada. Certo? Então, essa foi uma novidade proposta há alguns anos aí, pelo nosso grupo. Isso avançou, vou passar um pouco mais rápido aqui. E a gente está recentemente com esse tipo de trabalho, onde a gente investiga como que nanomateriais interagem com a membrana de uma superfície, com a membrana de uma célula normal e com a membrana de uma célula cancerosa. Aqui são linhagens do câncer do fígado. Então, veja, quando eu tenho só a membrana da célula saudável, eu tenho essa curva verde, de pressão por área. Quando eu coloco o meu nanomaterial para interagir com ela, ela perde pressão, certo? Significa que o meu nanomaterial está tirando o material, está destruindo a membrana aqui.
Quando eu tenho a célula cancerosa, é o oposto. Esse é o perfil da célula, da membrana celular sozinha. Quando eu coloco os meus nanomateriais para interagir com essa membrana, ele aumenta a pressão, o que significa que o nanopartícula está sendo integrado, sendo incorporado na membrana celular. Se eu quero desenhar fármacos para interagir só com uma célula cancerosa e não saudável, esse é o primeiro approach que a gente tem que analisar. Certo? Então, a importância desse trabalho é nesse design de nanofármacos para ter alvos específicos. Como falei, a parte de regulação é muito importante nessa área. Então, a gente tem várias instituições no mundo todo, né? FDA nos Estados Unidos, várias plataformas na Europa, Anvisa no Brasil, e ainda não há uma política regulatória muito bem estabelecida em nenhum lugar do mundo sobre a comercialização, sobre a produção, comercialização, uso e descarte de nanopartículas. Isso está sendo construído. Nosso grupo teve o prazer, a honra de ser convidado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia a integrar a plataforma NanoReg Brasil. NanoReg é uma plataforma europeia que só trabalha nessa produção de protocolos para auxiliar as agências reguladoras. Nós nos responsabilizamos pelo protocolo de criar o protocolo para se estudar a toxicologia de nanopartículas em peixe, né? Isso foi desenvolvido lá no nosso grupo de pesquisa. Então, a gente trabalha com vários tipos de organismos vegetais, em vários níveis tróficos distintos, certo? Aqui são alguns exemplos típicos dos nossos resultados, mas eu termino, então, mostrando o que está em andamento hoje no nosso grupo. A gente tem lá uma linha de pesquisa produzindo nanopartículas para imunoterapia. Então, são nanopartículas que levam antígenos para estimular o sistema imunológico. Essa é uma área relativamente nova também, sistema imunológico contra o câncer. Então, é um tipo de vacina, digamos assim, usando nanopartículas. Tem também ainda dentro dessa área de processamento de membrana celular, nós temos uma área grande de atuação hoje na produção de exossomos. Essa é uma área, quem trabalha com isso sabe, é muito difícil trabalhar com esse tipo de partículas ou de micelas, vesículas extracelulares, digamos assim, que as células podem liberar em determinadas situações. Então, esses exossomos têm um potencial enorme de aplicação, mas são quase intratáveis, né? A gente também desenvolve vários sistemas teranósticos. Esse é um outro tipo mais inorgânico, né? São nanopartículas aqui de ZNO, dopados com terras raras, né? Para fotohipertermia também, tem uma absorção aqui no ultravioleta, no infravermelho. E a gente tem uma linha também trabalhando com a inibição da formação de agregados de beta-amiloide. Isso aqui tem importância em Alzheimer, certo? Então, aqui a gente mostra, tem a proteína beta-amiloide, na presença ou ausência de determinados compostos, nanoestruturados ou não, elas formam as fibras que causam Alzheimer ou não, se agregam em oligômeros, por exemplo, né? E então a gente está estudando quais são essas substâncias que podem impedir a formação dessas fibras de beta-amiloide, que é um dos principais fatores do Alzheimer. Bom, temos várias patentes nos últimos anos do nosso grupo. Aqui é um pouco de propaganda, se me permitem, mas é uma audiência que eu não posso perder. Eu tenho atuado como editor dessa série de livros aqui da Springer Nature, Nanomedicine and Toxicology. Vários autores brasileiros publicaram conosco, né? Convido, se alguém quiser publicar um livro dentro dessa temática, em qualquer parte dessa temática, é só me contatar, ou a Springer diretamente. Esse é o nosso site de escrita científica, né? Passo rapidamente. Tem também o Facebook, para quem quer aprender a escrever bons artigos científicos, é uma boa fonte. E aqui termino com dois convites. Um para o nosso simpósio, né, no SBPMAT. Já há alguns anos a gente tem um simpósio de nanomedicina e nanotoxicologia no SBPMAT, que vai ser agora em Camboriú. E esse vai ser daqui a 3 semanas no nosso Instituto de Física da USP de São Carlos. É a 3ª escola de pesquisadores. Esse é um evento muito grande que eu acho que vale a pena participar. Em 2 dias, a gente condensa toda a vida de um pesquisador e na busca da excelência pela pesquisa. Desde projeto, metodologia e escrita científica. Tá? É um evento que sempre tem muitos inscritos, muito mais do que aquele que o nosso anfiteatro comporta. Então, já estão abertas as inscrições. Seria um prazer recebê-los lá para esse evento, que vai ser daqui a 3 semanas. Esse é o pessoal que carrega o piano. Então, os meus sinceros agradecimentos vão para o meu grupo de pesquisa, né? Nós temos lá, só para mostrar, é um grupo bastante, e não pode ser diferente, interdisciplinar. Então, nós temos físicos, químicos, engenheiros de materiais,
biólogos, biotecnólogos, do nosso curso de Ciências Físicas e Biomoleculares, pessoal de farmácia. Então, tudo isso compõe o cenário do nosso grupo e a gente tem conseguido trabalhar em equipes de maneira muito eficiente. Muitos alunos daqui da Federal estão lá conosco também, o que me deixa muito feliz também, da engenharia de materiais, da física, da química, da biotec. E convido a todos que puderem tomar um café conosco, vai ser um prazer recebê-los para bater um papo. Muitíssimo obrigado.